aquilo que Ele fez na tua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis. Capítulo de número 5, verso de número 20. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 5, verso de número 20. Eu quero relembrar essa história com você nesta noite. Nos diz a palavra de Deus. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas das montanhas de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E estou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste. E pôs-la sobre 2 dos seus moços, quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-as das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nenhuma e nem outra parte. Porém ele disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre seu carro a encontrar-te? Era, pois, ocasião para tomardes prata e para tomardes vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua semente, para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero destacar lições trazidas por este homem chamado Geazi. É impressionante ver como muitas pessoas deixam passar ou desprezam oportunidades ímpares na sua vida. A história de Eliseu é uma história que nos salta aos olhos. Eu particularmente tenho Eliseu como um dos meus personagens preferidos das páginas sagradas da Bíblia. Eliseu, ele aparece na história quando Elias já estava prestes a concluir, a encerrar, a terminar o seu ministério profético. E Elias, já tendo tido esta revelação de que o seu ministério já estava quase concluído, Elias, atendendo à ordem de Deus, ele unge Eliseu para ser o seu sucessor, para dar continuidade à sua obra profética. E todos nós sabemos muito bem que Eliseu foi um homem que passou a acompanhar Elias, ser o seu auxiliar, está ali ajudando e cooperando com o seu ministério. A Bíblia vai destacar Eliseu como aquele que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Eliseu foi um homem que passou a observar todo o ministério de Elias no momento e no período curto que com ele conviveu. E Eliseu, então, aprendeu que sobre os ombros do profeta Elias pairava uma responsabilidade muito grande. E tudo que ele havia recebido dos céus, Eliseu pensou consigo que ele não deveria guardar para ele mesmo, mas era para abençoar outras vidas. Elias, ele sai de cena. Quando Eliseu recebe então a porção dobrada,
que foi pedido dele, quando ele recebe então a unção sobre a sua vida e passa a exercer o seu ministério, Deus começa a alavancar o ministério do profeta Eliseu. E da mesma forma que Eliseu foi auxiliar do profeta Elias, Eliseu pega o homem chamado Geazi para ser o seu ajudador, para ser o seu auxiliar, para ser o seu súdito, para ser o seu aprendiz. Eu fico imaginando que privilégio este homem teve. Quem de nós aqui não gostaria de ter tido o privilégio que Geazi teve, de ser auxiliar do profeta Eliseu, de contemplar milagres que Eliseu realizou, de ver como Deus usava este homem chamado Eliseu. Geazi, pela lógica, ele deveria ser o sucessor de Eliseu, mas infelizmente, lamentavelmente, embora estivesse andando com o profeta, escolhido e levantado por Deus, Geazi, ele deixou o seu coração se contaminar. Isto aqui é uma lição para nós. Nem todos que frequentam a igreja, de fato, são crentes. Nem todos que andam com o profeta têm vontade de se tornar um profeta. Nem todos que são filhos de crente são crentes. Nem todos que estão participando das coisas espirituais, de fato, estão com seus corações nas coisas espirituais. Isto aqui, irmão, é uma lógica para nós. Isto aqui é uma lição para nós, é um ensinamento. Todos os dias, Geazi convivendo, morando literalmente na casa de Eliseu. Geazi era um homem que por muitas vezes, em muitas ocasiões, ele viveu uma vida de altos e baixos. Eu olho para a vida de Geazi e vejo que este homem, lamentavelmente, sendo abençoado, não valorizou o privilégio de ter sido escolhido para se auxiliar do grande profeta Eliseu. O que nos chama a atenção é que quando Naamã vai se apresentar, e todos nós sabemos muito bem como a história deste homem chamado Naamã se deu, a Bíblia destaca este homem só com elogios. Era um homem valoroso, era um homem poderoso, era um homem respeitado, era um homem de grande destaque, era um general de guerra, campeões de muitas batalhas, era um homem temido por muitos exércitos, mas a Bíblia diz, usando uma vírgula, dizendo, porém, leproso. Este homem leproso chega ao seu conhecimento que ele poderia se apresentar ao profeta Eliseu. E a notícia chega até o rei que dominava ou que presidia, reinava, administrava aquela nação de Samaria, aonde o profeta Eliseu, na ocasião, residia. O rei fica preocupado, porque o rei da Síria vai enviar o seu general para lá, para que ele dê um jeito, para que ele arranje de alguma forma a cura para a lepra do general Naamã. E quando isso chega ao conhecimento do rei, o rei está preocupado, dizendo, o que eu vou fazer? Eu não sou Deus para poder trazer a cura para este general. Certamente isto é uma estratégia de guerra para poder me destruir, para poder acabar comigo. E o rei perdeu a paz e a tranquilidade, mas o homem de Deus estava presente naquele lugar. E coisa boa, irmãos, é quando estamos num ambiente que tem representante de Deus. Coisa boa é quando existe homens de Deus para cuidar de nós. Coisa boa é quando tem homens de Deus para trazer para nós a paz que às vezes vai embora. O profeta Eliseu chega para o rei e diz, fique tranquilo, rei, não perturbe o seu coração, deixa o leproso vir para a nossa terra, porque ele vai saber que tem profeta aqui em Israel. Pode deixar este homem vir, Deus vai realizar o milagre, deixa ele vir com a lepra dele, porque o Deus Todo-Poderoso está aqui conosco. E quando o general vai chegando com a sua comitiva, ele também vai levando para o rei ou para o profeta, ele vai levando ofertas, e a Bíblia vai destacar que ele levava ouro, ele levava prata, ele levava veste. E quando isto aconteceu, informaram para ele, o profeta reside naquela casa. Ele para com a sua comitiva na frente da casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava sentado em casa. Geazi traz a informação para ele, o general está aí fora com o exército todo para
para ser recebido pelo Senhor. Sentado ele estava, sentado ele ficou. Ele diz: faz o favor, vai lá e avisa ele, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando o auxiliar chega e traz a informação para ele, diz: olha, eu trago aqui a notícia, eu trago aqui a informação, eu trago a ordem do profeta para o senhor. Ele mandou o senhor mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Quando a informação chega até Naamã fica indignado. Ele diz: mas logo o Rio Jordão, porque a fama deste rio não é muito boa, este rio é impuro, este rio é tão sujo, há rios mais limpos aqui na região, Abana e Farfá, e ele me manda mergulhar 7 vezes nesse rio. Veja só, irmão, como este homem era vaidoso. Mal sabia ele que justamente neste rio, séculos depois, o Salvador da humanidade seria batizado nas águas e também com o Espírito Santo por intermédio do profeta João Batista. É impressionante ver como a vaidade, a presunção do homem bloqueia muitas vezes dele ser abençoado por Deus. Ele vai questionar a ordem do profeta. Então vão dar a informação para ele: ora, meu Senhor, ele te pediu algo tão simples, tão simplório, algo tão simples. Ele só mandou o Senhor mergulhar 7 vezes. Se ele não te pedisse algo mais difícil, porventura o Senhor não faria? É para o seu bem. Então ele vai se despir da sua armadura, ele vai descer da sua montaria e ele vai mergulhar 7 vezes naquele rio, atendendo a ordem do profeta, do homem de Deus. Depois que ele mergulha pela 7ª vez, a Bíblia diz que a carne dele é totalmente purificada, a pele dele passa a se identificar como a pele de um recém-nascido. O milagre aconteceu, ele sai dali. Agora o contexto mudou, a sua vaidade não predomina mais. Ele está agora tentando, elaborando, projetando algo para poder recompensar o profeta que fez o seu benefício. Ele diz: olha, eu trouxe toda esta oferenda, eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe vestidos, receba aí. Só que o profeta, irmão, totalmente guiado, dirigido pelo Espírito de Deus, o profeta recusa e vai dizer: leve a sua oferta contigo, leve a sua oferenda embora, você já recebeu o teu milagre, e fique sabendo, foi o Deus de Israel que fez isso. Eu fico olhando e meditando e analisando, o profeta usando a sua sabedoria. Ele sabia que se ele aceitasse alguma coisa de Naamã voltaria para casa orgulhoso e dizendo: eu paguei pela minha cura, eu fui curado, mas eu dei um bom preço para isso. Ele recebeu o ouro que eu levei, ele recebeu a prata que eu levei, ele não pode reclamar de nada. O ouro compra tudo, o que eu tenho eu posso comprar, inclusive a minha cura. O profeta sabia que isto poderia acontecer. Geazi olha a atitude de Eliseu e ele fica chateado. Olha, nós estamos passando aqui um aperto financeiro tão grande e a oportunidade bate à nossa porta. Nós temos a oportunidade de enriquecer, de aumentar aqui a nossa renda, e ele despreza, e ele recusa, e ele rejeita a oferta do general. Não pode. Se ele não quer, eu quero. Se ele não aceitou, eu vou aceitar. Eu vou projetar o meu plano, porque já que ele recusou este benefício, eu quero este benefício para mim. Então Geazi, achando que ele podia se ocultar no seu projeto, ele parte rumo, em direção, atrás do exército de Naamã, ou com Naamã e o seu exército. Quando Naamã percebe que Geazi está vindo atrás dele, Naamã para e desce do cavalo e pergunta: o que houve? Vai tudo bem? Ele disse: não, o senhor acabou de sair e chegaram lá 2 jovens da terra de Efraim, são conhecidos nossos, é da escola de profetas, eles estão precisando aí de parte aí do que o Senhor trouxe. Será que o senhor pode ofertar? Será que o senhor pode relevar e a recusa do profeta? O senhor pode doar para a gente? Então Naamã, ouvindo aquilo, ele vai e dá para o profeta Eliseu. Ele dá o dobro do que o profeta Eliseu havia pedido. Ele inclusive pede 2 servos para que levem para Geazi. Geazi está levando aquele ouro, aquela prata, aquelas vestes, e certamente no caminho, no percurso, ele vai pensando consigo: eu vou chegar lá, eu vou esconder, eu vou guardar bem guardado,
Afinal de contas, já que o profeta recusou, eu tenho o direito de ter, de obter. Por que não? Porque eu vivo nesse contexto, eu vejo aqui o que a gente passa, a situação não é muito boa. Já que ele não quer, eu quero que maltrem isto. Quando ele chega em casa, ele oculta aquilo que ele pegou. E quando ele vai passando, eu fico imaginando pelo compartimento daquela residência, quando ele vai passando pela sala, o profeta estava da mesma forma, irmão, sentadinho. E ele pergunta para Geazi: Geazi, você está vindo da onde? Ah, eu não estou vindo de lugar nenhum. Ah, Geazi, porventura, em outras versões, o meu espírito não foi contigo? Porventura, Deus não pode me revelar o que você anda fazendo? Oh, irmãos, coisa boa é quando o Espírito de Deus tem liberdade entre nós. Eu creio na Bíblia Sagrada quando ela afirma que não existe nada oculto que não seja revelado. Eu creio que o Espírito Santo ainda revela o oculto e o escondido. Eu creio que o Espírito Santo é o Deus da limpeza da igreja. Eu creio que o Espírito Santo é aquele que traz às claras aquilo que fazemos ao oculto. Eu creio que o Espírito Santo não nos deixa jamais enganado. Geazi está tentando argumentar de forma enganosa com o homem de Deus. Está mentindo para ele. Mas é válido lembrar, Eliseu tinha uma particularidade. Eliseu tinha o Espírito de Deus na vida. E o Espírito de Deus na nossa vida faz toda a diferença. É neste momento que o profeta Eliseu vai dizer para Geazi: como você mentiu, como você desobedeceu, a lepra que estava em Eliseu vai pegar em você. E não apenas em você, mas em toda a sua descendência. E aqui nós vemos Geazi saindo completamente de cena. É impressionante ver como este homem deixou uma oportunidade tão rica, tão maravilhosa, tão ímpar passar. Ele trocou a bênção, literalmente, pela maldição. Foi um homem que, por conta da ganância, foi um homem, por causa da cobiça, acabou jogando tudo para o alto. Ao longo dos anos, irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, muitos pregadores, muitos pastores. Você sabe, eu ando muito por aí. Eu gosto de sair, de pregar, de andar por aí. Muito embora até hoje não tenha aprendido a ser um bom pregador, mas eu dediquei alguns anos da minha vida para pregar o Evangelho. E eu tive a oportunidade de conhecer tanta gente, inclusive cantores e pregadores que estão na mídia. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que, sentado à mesa comigo, declararam, verbalizaram com todas as letras: eu não tenho mais tempo para nada, a minha agenda está tão cheia, eu estou ganhando tanto dinheiro, Deus tem me abençoado de tal forma que, lamentavelmente, não tenho mais tempo para sair. A cobiça acabou substituindo o que deveria ser bênção de Deus para a vida de homens e mulheres ao longo dos anos. Eu vi pregadores perderem família, eu vi obreiros perderem ministério, eu vi crentes perderem absolutamente tudo por causa da cobiça, por causa da ganância. Olhe para a trajetória de Eliseu. Eliseu foi um homem que começou bem, mas lamentavelmente terminou muito mal. Tudo porque desejou aquilo que não deveria desejar. Sabe o que eu aprendi ao longo dos anos? Nunca foi pecado você desejar crescer, avançar, fluir, melhorar de vida, progredir na vida. Nunca foi pecado. Pecado se torna quando você não tem mais tempo para Deus, quando você inverte as suas prioridades, quando os seus projetos se tornam tão grandes, que não tem mais espaço para Deus
os teus projetos. Lamentavelmente, nós vemos pessoas se perdendo na caminhada por causa do dinheiro, por causa do ter, do alcançar, do obter. Irmãos, a palavra de Deus não mudou, os ensinamentos de Cristo continuam vigorando até o dia de hoje, e Ele deixou claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você só corre e não tem tempo para Deus, acredite em mim, você está correndo em vão. Se você luta e não tem tempo para Deus, você vai lutar e nunca vai alcançar vitória. Se você está correndo como desesperado, só para não ficar para trás na sociedade, só para trocar de carro, só para melhorar de vida, e Deus fica literalmente sempre em segundo plano na tua vida, vai ser frustrante e decepcionante para você, porque você vai comprar o teu carro novo, você vai comprar a tua casa nova, mas você vai estar se distanciando de Deus cada dia mais, porque a Bíblia diz: olha, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se você não tem tempo para Deus, você está literalmente perdendo tempo. Geazi queria obter o ouro e a prata, mas ele já tinha mais do que ele precisava. Ele tinha a bênção de Deus na sua vida, ele tinha o representante de Deus para abençoar a sua vida. Irmão, reconheça, o pouco que você tem pode até ser pouco, mas até o dia de hoje é bênção para você. Eu me lembro das palavras ditas aqui pelo pastor Benemodi hoje pela manhã. Todos nós tivemos com certeza uma história de menos favorecida. Nós hoje vivemos muito melhor do que vivíamos na nossa infância, na nossa adolescência. Vivemos hoje melhor do que os nossos pais. Sabe o que é isso? É a bondosa mão de Deus cuidando de nós. Ei, se puder melhorar, melhore. Só não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. Pare com essa correria. Pare com essa loucura de viver como um doente atrás de dinheiro. Deus está com saudade de você. Eu vi pessoas enriquecerem no ministério e perderem absolutamente tudo. Eu vi isto. Eu vi pregadores alcançarem famas e perderem a casa inteira, a família inteira. Eu sentei à mesa com um pregador de São Paulo e ele dizia: rapaz, em 60 dias eu só tive tempo para estar em casa 2 dias apenas para ver minha família. A agenda está lotada. Meses depois, a esposa dele estava entrando com pedido de divórcio. Valorize o que Deus tem te dado, porque tem coisas que não podem ser recuperadas. Geazi tinha a bênção de Deus, mas a ganância fez ele perder absolutamente tudo. E as coisas não acontecem de um dia para o outro. Quando você olha a queda e a inclinação da pessoa, o declínio da pessoa, melhor dizendo, você vê que as coisas acontecem como um degrau após o outro. Olhe para a história de Eva, o primeiro pecado, o primeiro deslize, a primeira queda, ou a queda original, como queira. Eva não tomou o fruto de uma hora para outra sem pensar, mas a gente analisa que vivendo no jardim todos os dias, eles observavam aquela árvore, ela olhou, ela desejou, ela tocou e só depois então comeu. Você está olhando demais, está namorando demais, está desejando aquilo que Deus não quer para a tua vida. Ei, cuidado com esta paquera, cuidado com esse flerte, cuidado. Aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Fale com Deus: Senhor, está mexendo comigo. Não é o que eu quero, mas está mexendo com o meu interior, meu subconsciente. Eu não estou conseguindo controlar aquilo que vejo.
aquilo que eu estou avaliando, eu não estou conseguindo controlar, Deus está pronto a lhe dar escape, irmão. O desejo de Deus é te ver permanecendo de pé. A vontade de Deus é te ver de pé na presença dEle. O verdadeiro evangelho, ele não tira proveito de ninguém. Geazi, ele quis obter proveito próprio, mas o verdadeiro evangelho, ele não tira proveito de ninguém. O que Deus mais preza para o seu povo é a obediência. Vocês lembram da declaração de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, no verso de número 22, Samuel vai repreender Saul dizendo, olha, Saul, melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifícios de tolo. É tolice você ficar fazendo sacrifícios e não ter obediência na tua vida. Isto é um erro, é tolice. O verdadeiro evangelho não tira proveito de ninguém. Quem busca apenas as bênçãos da terra se distancia das coisas celestiais. Quem apenas está com seus olhos focados na terra se esquece de olhar para o céu. Quem olha só para as coisas materiais, ele acaba se afastando daquilo que é sagrado. Quem está buscando com gana, quem está com seus olhos apenas no objetivo terreno, ele nunca vai conseguir se encher da presença de Deus, porque a Bíblia diz, aonde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Oh, meu irmão, deixa eu dizer nesta noite para você, eu lamento em te informar, você pode ser rico aqui na terra, e é desejo de Deus que você viva uma vida abençoada e próspera, mas se isto for apenas a sua prioridade, se Deus estiver em segundo plano, você vai com as suas bênçãos materiais, com tudo que você alcançou, fora da vontade de Deus, você vai se perder. Em nome de Jesus, busque a Deus em primeiro lugar, não se esqueça de Deus jamais, não coloque Deus em escanteio, coloque Deus como sua prioridade máxima, porque Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Quem foi obediente a Deus, nunca foi um perdedor. Quem sempre colocou Deus, ou sempre deu primazia, prioridade a Deus, nunca se perdeu ao longo da vida. Deus sempre o sustentou, Deus sempre cuidou dele. E acredite, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Eu encerro nessa noite, não deseje para a sua vida aquilo que Deus não aceita, não queira para você, aquilo que Deus não legitimou, aquilo que Deus não aprovou. E eu disse dizer isso aqui para alguém, pare com essa história. Pare com essa história de achar que Deus vai tirar de alguém para te dar. Deus não precisa disto. O que é seu é seu. O que é do irmão é do irmão. Pare de achar que Deus precisa tirar o lugar dele para poder colocar você. Deus não trabalha desta forma. Deus não trabalha como o homem trabalha. Pare de achar que Deus precisa matar o teu patrão, precisa matar o teu chefe na empresa, para que a oportunidade te alcance. Pare com essa história. Seja fiel ao Senhor e Ele vai te honrar. Seja fiel ao Senhor e Ele vai te exaltar. Seja fiel ao Senhor, que Ele vai colocar você aonde o teu coração deseja, mas tenha fidelidade a Deus, Ele cuidará de você. Porventura, Deus não tem cuidado de ti, dos seus, até o dia de hoje, com toda a crise que este mundo passa, com todos os problemas que a nossa nação enfrenta, com toda a escassez que a nação vive enfrentando, com todas as dificuldades de desemprego, de falta de oportunidade, de valores exorbitantes nos comércios. Você acha que Deus vai falhar contigo nas suas promessas? Está firmado, garantido, profetizado. O justo nunca vai mendigar o pão. Deus é Deus provedor. Aquieta o teu coração, criatura. Descansa no teu Deus. O Senhor é o teu pastor. O Senhor
é o teu pastor. Fique de pé, por favor. Eu posso tomar as minhas decisões, fazer meus projetos, meus planos, mas jamais fugirei da presença de Deus. Geazi achou que tinha elaborado um plano perfeito, mas a presença de Deus estava onde ele foi. A presença de Deus o acompanhou. Ei, irmão, a presença de Deus está contigo 24 horas por dia. Aonde você entrar, Deus entra. Aonde você chegar, Deus chega. Aonde você for, Deus vai. O salmista no Salmo 139 afirma: não tem como fugir da presença de Deus. Seja no monte, seja no vale, não interessa onde eu estou, a presença de Deus está lá. Os olhos de Deus me enxergam, me contemplam. Ei, eu quero orar por você nessa noite. Nesta noite eu quero dizer para você: cuidado com o teu coração. Geazi achou que poderia se dar bem, mesmo contra a vontade de Deus. Nada escapa da vontade de Deus. A você que chegou aqui nessa noite, eu quero dizer que o Senhor tem contemplado a tua vida. E se tem uma coisa que Ele quer, é ter o controle absoluto da tua história, da tua trajetória. As coisas estão se perdendo, as coisas estão se esvaindo, você não tem mais o controle. Volte a dar a Deus o controle da sua vida, porque quando Deus não está no controle, tudo dá errado, tudo despenca. São tragédias e tragédias. Percebam, Eliseu mentiu, e como resultado da sua mentira, ele recebeu a lepra, a doença que era considerado maldição na época. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Pare, dê meia volta nas suas decisões, antes que seja tarde demais. Permita que Deus mantenha o controle da tua história, antes que seja tarde demais. Volte-se para Deus em arrependimento, antes que seja tarde demais. Cuidado com as suas decisões. Mesmo que ninguém saibam, elas trarão resultados, quer sejam elas positivos, quer sejam elas negativos. E quando tomamos decisões fora da vontade de Deus, os resultados negativos surgem de forma inevitáveis. Nesta noite é noite de você voltar a dar a Deus o controle da tua história, da tua vida, da tua situação, dos teus projetos, da tua casa, da tua família. Você está tentando resolver tudo sozinho, você não vai conseguir. Você está tentando resolver com a tua sabedoria, não vai conseguir. Você está tentando resolver apenas com os seus próprios recursos, você não vai conseguir. Nós queremos orar por você. Curve a tua cabeça, e se você sentir de Deus, dê um passo à frente, colocando nas mãos de Deus novamente o controle da sua situação, porque as coisas não estão bem. E não vai ser o padrinho que vai te ajudar, o político que vai te ajudar. É momento de você dizer para Deus: Senhor, assume o controle da minha vida. Me perdoe porque eu me perdi ao longo do caminho. Eu me empolguei. Eu perdi completamente a noção das coisas. Eu achei que tudo estava fácil demais para mim. Senhor, até hoje eu acreditei que eu poderia resolver, que eu poderia alcançar com a força do meu braço, com os recursos que tenho, com as amizades que tenho, com os padrinhos que eu tenho. Mas, Senhor, eu entendo que tudo vem de Ti. E se o Senhor não abrir a porta, ninguém abre. Se o Senhor não der, ninguém pode me dar. Se o Senhor não fizer, ninguém é capaz de fazer. Senhor, Deus e Pai, eu oro pela Tua igreja nessa noite. Eu apresento os Teus filhos, Pai, neste altar. E peço a Ti, Pai querido, que Tu possas abençoar cada um que me ouve nesta noite.
Senhor, nós não queremos ter um resultado como Geazi, porque nós entendemos, ó Pai, que nós só podemos ser felizes e bem-sucedidos quando entregamos às suas mãos o controle da nossa história, da nossa vida, da nossa situação. Senhor amado, que o Senhor possa ser o Deus que domina toda a nossa história, que possamos dar esta liberdade, esta autonomia ao Senhor, que possamos dar essa legitimidade ao Senhor, que o Senhor venha liberdade em controlar a nossa história, que o Senhor possa nos guardar, Senhor, nos guardar da ganância, nos guardar dos desejos impuros, nos guardar, Senhor, daquilo que tem distanciado o teu povo de ti. Deus, guarda a tua igreja, Senhor, guarda a tua igreja, que a tua igreja continue olhando para cima e não fique presa olhando apenas para as coisas terrenas. Ajuda o teu povo, Senhor. Esta é a oração que te fazemos, em nome de Jesus.